Oremos, vamos orar nessa manhã, agradecer a Deus por esse tempo tão precioso. Pai, nós convidamos Tua presença, manifesta para esse lugar, tu és bem-vindo aqui e tens liberdade para operar. Nós queremos entrar na Tua presença, nós queremos Te pedir, limpa-nos, Senhor, arranca de nós, Pai, toda sujeira, imundície, lava-nos, ó Pai, no nome de Jesus, lava-nos, Senhor, com a verdade da Tua palavra. Lava-nos, ó Deus, com o sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, nós Te pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos, Senhor, que desagradou a Tua presença e o Teu Espírito Santo. Senhor, se ofendemos alguém, nos perdoa, Pai. Senhor, nos leva para esse lugar de comunhão com o Teu Espírito, com a Tua presença. Senhor, vai desfazendo, Pai, toda obra contrária, toda obra maligna, Senhor, nas nossas vidas. E nós clamamos nessa manhã, Pai, pela Tua direção. Espírito Santo, conduza, Pai, tudo aquilo que nós vamos fazer nesse dia. Que nós tenhamos, ó Pai, um tempo de comunhão com o Teu Espírito, de proximidade com o Senhor. Nessa manhã nós queremos, ó Deus, Te agradecer por uma manhã preciosa na Tua presença, pelo Teu direcionamento, pelo Teu Espírito que nos conduz. Queremos Te agradecer por esse 5º dia de jejum, de oração, de busca, de comunhão. Obrigado por todas as famílias que estão envolvidas nesse projeto. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que tem nos conduzido, guiado, direcionado. Ó Pai, obrigado por famílias que estão, Senhor, ó Deus, dentro desse projeto, desse propósito. Nós queremos Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que foi o Senhor que nos deu. Obrigado, Espírito Santo, porque todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o Teu plano e o Teu propósito. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós queremos exaltar o Teu nome, bendizer a Tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã tão preciosa. Nós oramos pela vida espiritual do Teu povo, aqueles que entraram aqui cansados, sobrecarregados, debilitados, ó Pai. Aqueles que entraram aqui precisam de uma resposta. Que o Senhor seja a resposta na vida deles, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, nessa manhã por direcionamento, por orientação do Teu Espírito e da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Guia-nos, ó Pai, segundo o plano que o Senhor já estabeleceu. Conduza-nos, ó Deus, em caminhos aplainados no Senhor. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela nossa família. Clamamos, ó Deus, pelos casamentos aqui representados. Toque em casamentos aqui nessa manhã. Levanta sacerdote segundo o Teu coração. Nós declaramos, ó Pai, que na nossa casa tem sacerdotes. Nós declaramos, ó Deus, que homens de Deus estão sendo levantados, ó Pai, na nossa geração, no nosso país. Ó Deus, nós estamos declarando, Senhor, que nós somos conduzidos, ó Pai, dentro da nossa casa, onde tem sacerdote, onde tem mulheres sábias, onde tem filhos como flecha na mão do valente. Senhor, nós declaramos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e nós descansamos na sombra do Onipotente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos nessa manhã por aqueles que entraram aqui enfermos e nós declaramos cura, restauração, renovo. Toca agora, Pai, em cada enfermidade, toca agora na coluna vertebral, toca agora, Senhor, no útero ressequido, no útero, Pai, que não tem gerado. Toca agora, Senhor, na mulher estéril e transforma essa mulher estéril em mãe de multidões, em mãe de filhos, assim como o Senhor fez, ó Pai, com Ana. Assim como o Senhor fez, ó Deus, e restaurou, ó Deus. E Ana, Pai, teve Samuel, filho da promessa. Um filho, ó Deus, que Ana chorou amargamente. Ana clamou ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E o Senhor ouviu o clamor de Ana. Pai, nessa manhã, ouve o clamor, Pai, daquelas mulheres, Senhor, que entraram aqui. Ó Deus, dessa mulher especificamente, que entrou aqui, Pai, tem clamado por um filho, tem clamado, ó Pai, por uma gestação, e tem passado, ó Deus, vezes após vezes, Senhor, de frustração. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da mudança, o Senhor é o Deus que faz a estéril gerar filhos. E nessa manhã, Pai, nós profetizamos filhos sendo gerados,
Nós profetizamos milagres nessa manhã. Nós profetizamos um agir sobrenatural do Senhor. Envia anjos, Pai, para trabalhar em nosso favor. Muda as circunstâncias e situações. Nós clamamos nessa manhã, nós cremos, ó Pai, que a Tua presença vai à nossa frente, alinhando, ajustando, conduzindo, guiando e direcionando, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, amém, amém. Deus é bom em todo tempo. Ele é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Ah, Senhor. Glória a Jesus. Bom dia para quem eu não vi ainda. Bom dia com muita alegria, com muita vida de Deus para a tua vida. Nessa manhã Deus possa ministrar ao teu coração. A palavra de Deus se encontra em 1 Samuel, e a palavra de Deus, eu quero ler do versículo 9, que diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas se não ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone esse vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram a adorar ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Espírito de Deus, ministra ao nosso coração, enche-nos com a tua presença, conduza-nos, ó Deus, nessa manhã, e que nós verdadeiramente possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fortalecidos pela tua presença e conduzidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela fala a respeito, eu não sei se você já tinha ouvido falar da história de Ana, né? Ele fala a respeito, Ana, ela era casada com Eucana, e Eucana também tinha uma outra mulher chamada Penina, e Ana, ela passava por muitas humilhações, aonde ela não conseguia gerar filhos, e naquela época alguém que não gerava filhos não era simplesmente como hoje: tem um problema, tem uma situação, né? A pessoa não pode gerar e está tudo bem. Não, a pessoa que não gerava filhos nesse período, nessa época, era tido como amaldiçoada. Era como se algo
tivesse acontecido no processo da vida daquela pessoa, ela tivesse cometido algum pecado, alguma coisa aconteceu para que aquela pessoa permanecesse em um lugar de maldição. Então, Ana, ela se via como alguém amaldiçoada, ela se via como alguém que não tinha a bênção de Deus sobre a vida dela. E nessa manhã aqui, eu sei que entrou pessoas aqui que ela não se vê como uma pessoa abençoada, ela não se vê como uma pessoa bendita, ela não se vê como uma pessoa abençoada, ela não se vê como alguém que Deus ama, que Deus cuida, que Deus zela, né? Ela se vê aquém do cuidado de Deus, aquém dos planos de Deus para a vida dela. É uma pessoa que está marcada pela rejeição e pelo abandono. E eu já estive nesse lugar, marcada pela rejeição e pelo abandono. E eu não consegui enxergar em Deus a paternidade, o cuidado, o zelo, o amor de um Deus que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha situação. E se eu não consigo, queridos, receber o amor de Deus, se eu não consigo entrar nesse lugar de receber o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, o cuidado, o zelo do Senhor sobre a minha vida, eu começo a paralisar o agir de Deus na minha vida. Porque segundo aquilo que eu acredito, é o que eu vou viver. A palavra de Deus em Provérbios diz: assim como pensa, te sucederá. Se você não consegue ver o zelo de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus, você não desfruta desse cuidado, você não desfruta desse zelo. E o inimigo, ele aproveita disso para gerar em você mais dor. Ele aproveita disso para gerar mais processos de rejeição, de abandono. Ele já sabe que você se sente abandonada, ele já sabe que você se sente rejeitada, e aí ele vai retroalimentando esse abandono, ele vai retroalimentando essa rejeição, e você não vive aquilo que Deus tinha para você viver. Só que Ana, queridos, Ana, ela não é paralisada pela sua dor, pela sua rejeição, pela sua esterilidade. Tem áreas na sua vida que você está estéril. Talvez não seja na área literal de gerar filhos, mas tem pessoas aqui estéril em muitas áreas. Pessoas que estão estéreis em relacionamentos. Por mais que você gere relacionamentos, você vê o relacionamento morrendo. Tem pessoas que são estéreis na sua vida profissional. Não flui, não frutifica, não acontece, não prospera. Tem pessoas que estão estéreis na sua vida financeira. Tem pessoas que são estéreis dentro da sua casa. A sua casa tem morte ao invés de vida. Não flui, não cresce, não desenvolve, não amplia. E o plano de Deus para mim e para você é de que nós possamos ampliar, desenvolver, crescer. A palavra de Deus diz que eu tenho um plano bom para você. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz, são pensamentos de te fazer prosperar. Os planos que Deus tem para você são planos bons. É um plano bom, perfeito, agradável. Deus tem projetos para minha e para a sua vida. Só que se a minha mentalidade não estiver conectada com o projeto de Deus, se a minha mente não estiver alinhada com a mente de Deus, eu permaneço na esterilidade. O problema, queridos, não é passar pelo problema, não é passar pela dificuldade, não é passar pela tristeza, não é passar pela aflição, não é passar pelo deserto, não é passar pela cova do leão, não é passar pela fornalha ardente, porque isso pode acontecer. E na maioria das vezes vai acontecer. O problema não é esse, o problema é permanecer lá. O problema não é um dia ter sido estéril. O problema é permanecer em várias áreas da minha vida em esterilidade, aonde eu não frutifico, aonde a coisa não acontece, aonde eu não vou romper, aonde eu não consigo romper. Só que Ana, diante da sua esterilidade, e a esterilidade de Ana era uma esterilidade literal.
talvez a sua seja em diversas áreas da sua vida. Só que Ana, ela não estagnou diante da sua esterilidade. Ela não disse, não, tá tudo bem, não tem problema, eu vou ficar aqui mesmo. Esse é uma situação que eu nasci assim, é Deus que quer e eu vou ficar desse jeito. Eu lembro que alguns anos atrás da minha vida, eu estava em uma vida bem ruim mesmo. Uma vida bem desafiadora, em várias áreas, emocional, dentro do contexto de profissional, dentro do meu processo financeiro, uma vida bem bagunçada, bem destruída. E enquanto eu estava vivendo essa jornada, eu lembro que eu tinha uma crença. E a crença é, eu estou vivendo isso aqui porque Deus quer. Eu estou vivendo isso aqui porque Deus me colocou aqui e Deus quer que eu viva isso aqui. E eu vou continuar vivendo o que Deus quer. Então, ao invés de eu fazer como Ana, de eu ir e começar a clamar ao Senhor, até que Deus ouvisse o meu clamor, a minha oração, não, eu já tinha um nível de conformismo. E tem pessoas que elas estão conformadas com a sua dor, conformadas com o seu deserto, conformadas com a escravidão, conformadas aonde ela foi estabelecida e colocada, e ela já entrou nesse lugar aonde ela se amoldou à dor, porque a gente se adapta à dor, sabia? Se você observar, tem aquele processo da borboleta, que ela passa por um processo de transformação, ela entra lagarta, ela passa pelo casulo, e então ela se transforma numa borboleta. Tem pessoas que ela até entrou no casulo, mas ela se adaptou àquele ácido, se adaptou àquela situação, e ela vai morrer dentro do casulo. Ela não vai romper o casulo para se tornar uma borboleta, porque para romper o casulo, você tem que entrar em um lugar de, não é isso que Deus tem para mim. Não é esse projeto de Deus para minha vida. O projeto de Deus para minha vida é um projeto bom. Deus tem planos bons para mim. Se eu que sou mal sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais Deus que é bom, quanto mais Deus que já entregou o seu filho para morrer por minha vida. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor por mim. Eu não vou permanecer no lugar onde eu estou. Eu vou começar a buscar o Senhor. Eu vou buscá-lo de todo o meu coração. Eu vou começar a buscar o Senhor. E eu vou entrar nesse lugar. E a minha vida vai ser transformada. Ontem o apóstolo Edilson, ele deu um passo a passo de como você buscar a presença de Deus, como você entrar na presença, como você clamar ao Senhor. Queridos, imagina alguém todos os dias investindo 1 hora da sua vida com aquele passo a passo. Imagina alguém indo buscar a Deus e todos os dias investindo em Deus aquele passo a passo. Não tem como a sua vida permanecer no mesmo lugar e ficar e permanecer sendo a mesma. Não tem como. Você vai começar a ver um mover, um agir, uma movimentação do reino espiritual na tua direção, na tua vida. O Senhor vai começar a trabalhar na tua direção quando Ana sobe para oferecer sacrifícios. Quando Ana se coloca naquele lugar de clamar ao Senhor, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Queridos, Ana clamou ao Senhor com uma profundidade tão grande que o sacerdote, ele confundiu com embriaguez. O sacerdote olhou para Ana e falou assim: o que essa mulher embriagada está fazendo aqui? O nível de clamor de Ana era um nível de clamor tão profundo que o sacerdote confundiu Ana com alguém que estava bêbada. Só que Ana diz: não, meu Senhor. Ana não briga com o sacerdote, queridos. Ana não faz confusão com a liderança, não faz. Ana fala: não, meu Senhor, eu estou clamando por conta da minha alma aflita. Eu estou clamando por conta da dor que eu carrego. Eu estou clamando por conta de tudo que eu tenho vivenciado.
E naquele momento, queridos, o sacerdote, ele declara sobre Ana um milagre. Aquele momento o sacerdote, ele traz uma voz profética. E ele traz ali uma palavra profética sobre a vida de Ana. E é interessante, porque se você estudar um pouquinho mais, se você começa a perceber, aquele sacerdote, a palavra de Deus diz que ele estava gordo, ele estava cansado, ele estava quase cego, ele não enxergava direito. Aquele sacerdote, ele estava num estado de mornidão, apatia, paralisação, cegueira espiritual. Chega um tempo aqui, no capítulo 3, que diz: a lâmpada de Israel já estava se apagando. Não tinha mais revelações. Aquele sacerdote, ele estava completamente desalinhado. Só que Deus usa a boca dele para declarar um milagre sobre a vida de Ana. Deus usa a boca daquele sacerdote para que ele fosse um canal de transformação e de impacto para a vida de Ana. Deus usa aquele sacerdote para trazer uma palavra profética para a vida de Ana. Às vezes, queridos, Deus, ele pode usar quem ele quiser, quando ele quiser e na hora que ele quiser. Por isso que eu e você precisamos ficar atentos. Tem pessoas que elas são seletivas. Elas são seletivas. Tem pessoas que elas só lê o livro do fulano famoso. Tem pessoas que só ouvem a mensagem do Beltrano famoso e você nem sabe quem ele é, de onde ele veio, como é a vida dele. Só que às vezes Deus usa as coisas mais simples. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Ele usou a boca de um animal para falar com Balaão. Ele abriu a boca de uma jumenta para falar com Balaão. Se você olhar hoje, se você parar hoje para observar as plantas, os pássaros, a natureza, Deus vai ministrar o teu coração. Eu moro de frente para o mar e quando eu olho para a grandeza do mar, e eu lembro que a palavra de Deus diz que Deus coloca o mar na mão dele. Eu falo, meu Deus, que Deus grandão é esse que eu sirvo? Que Deus infinitamente gigantesco é esse? Queridos, eu e você, a nossa estrutura humana não tem capacidade de entender a grandeza de Deus, o poderio de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus. Nós somos muito limitados. Nós temos um nível de limitação muito grande. E por conta desse nível de limitação, nós queremos limitar a grandeza de Deus, o poderio de Deus, a glória de Deus. E nós não podemos limitar a Deus. Ah, Deus não pode usar esse fulano porque ele está todo errado. Deus usa quem ele quiser, queridos. Quem estiver disponível, ele usa quem ele quiser e quando ele quiser. Agora eu e você precisamos ficar atentos. Porque às vezes Deus está usando alguém para falar com você. E você, por conta das suas críticas, e você, por conta de muitas vezes saber da vida de alguém, você fala, não, essa palavra até está conectada com o meu problema, mas Deus não está falando não. Deus não está falando não porque a vida dessa pessoa é toda bagunçada. Deus não está falando não porque essa pessoa aí, ela está com cegueira espiritual. Quero dizer para você, Deus usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quiser. Agora eu e você precisamos ficar atentos para quando Deus usar alguém para falar com as nossas vidas, nós estejamos atentos para a gente tomar e receber a palavra de Deus para nós, para que nós possamos estar alinhados e ajustados com a palavra de Deus para nós. Durante algum tempo na minha vida, eu contei logo no início, eu quis ir embora. Eu quis ir embora para outra cidade, para outro país. Eu queria ir embora porque eu só via possibilidade de Deus fazer algo novo na minha vida se eu fosse embora. Se eu não fosse embora, eu não conseguia ver como que Deus ia pegar alguém que morava dentro de um buraco, alguém cheio de impossibilidades, alguém toda perebenta emocionalmente, alguém com abandono, com rejeição, com a vida toda bagunçada, cheio de processos para poder ser resolvidos. E Deus fazer cumprir aquela palavra que Ele disse. Então, aos meus olhos era impossível. Só que Deus usa alguém bem numa praça, não era no culto. Deus usa alguém numa praça
numa praça aqui da minha cidade, durante o dia. Um pastor da cidade, Deus usa ele é policial, e ele está orando por alguém, e ele vira para o meu marido, e assim diz o Senhor para você: aonde o machado afundou, ele vai ter que flutuar. Deus vai te fazer prosperar na terra da sua angústia, da sua aflição. É aqui que Deus vai te fazer prosperar. E ali, queridos, nós pegamos aquela palavra e nós abortamos a ida para outro país, nós abortamos a saída de Porto Seguro, nós abortamos. E nós pegamos aquela palavra, nós abraçamos aquela palavra e nós nos movemos na direção daquela palavra que Deus havia dado. Ana, queridos, ela clama ao Senhor de todo o coração. Um clamor. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Nós precisamos aprender a clamar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos aprender a nos derramar na presença de Deus. Às vezes, queridos, nós nos derramamos murmurando para todo mundo. Tem pessoas que falam: não, eu estou desabafando. Não, você está dando munição para Satanás e seus demônios. Porque desabafar é uma coisa. Às vezes você tem uma pessoa que você confia, e aí você senta com aquela pessoa e você vai despojar a sua alma, você vai trazer ali um desabafo, ok. Mas tem pessoas que não. Todo dia ela fala da mesma coisa, todo dia ela fala do mesmo problema. Todo mundo que aparece, ela vai murmurando a respeito da sua dor. E o seu foco não está em Deus, está na sua dor. E o seu foco não está em Deus, está no problema. E o seu foco não está na possibilidade de um Deus tão grande que pode mudar a sua história, a sua vida e tirar você de um lugar de esterilidade, seja em qual área que for, e colocar você em um lugar de frutificação. Você é uma multiplicadora. Em você tem uma semente de Deus chamada multiplicação. A palavra de Deus diz: tudo que eu fizer prosperará. Existem promessas de Deus para a tua vida que você não entrou nela por conta do seu nível de mentalidade. Você precisa entrar nesse lugar que Ana entrou, de despojar sua alma na presença do Senhor, de derramar o seu coração na presença do Senhor, de dizer: Pai, eis-me aqui, está aqui a minha dor, está aqui os meus medos, os meus problemas, as minhas aflições, as minhas impossibilidades. Pai, aos meus olhos isso aqui parece impossível. Renova minha fé, traz-me força, traz-me ânimo, me dá uma palavra, Pai, para que eu possa abraçar essa palavra. Queridos, é impressionante como Deus, Ele sempre traz uma palavra para as nossas vidas. Às vezes, em uma live como essa, Deus está te dando uma palavra. Às vezes, numa live como a de ontem, Deus me deu uma palavra. Ontem virou uma chave para mim, enquanto eu estava ouvindo o apóstolo Edilson. Às vezes, queridos, eu estou aqui ministrando para você, Deus usa a minha vida para falar comigo. Às vezes, eu estou conversando com alguém, a pessoa nem sabe, mas ela está sendo uma resposta de Deus para o que eu estou vivendo, passando, vivenciando. Então que nessa manhã você entenda a importância de pegar tudo que você está vivendo. Qual é a área da sua vida que está estéril? Qual é a área da sua vida que você não tem frutificado? Qual é a área da sua vida que você está em morte, estagnada? Qual é a área da sua vida que você precisa apresentar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda na minha incredulidade. Me faz, Senhor, acreditar nas tuas promessas, nas tuas palavras, na tua direção para a minha vida. Me arranca desse lugar. E detalhe, Ana fez um voto com o Senhor. Ana fez um voto com o Senhor. Parece que voto é coisa de antigamente, né? Não, essa coisa isso aí não tem nada a ver com hoje. Não, tem tudo a ver com hoje. Às vezes, sabe qual é o nosso problema? De tanta inconstância, de tanta bagunça, é a falta de voto.
é a falta de aliança. Ana fez um voto com o Senhor. Ana fez um compromisso com Deus. Ana fez uma aliança com Deus. E Ana disse: Senhor, me dá um filho. E se você me der, eu vou te entregar ele. Deus, me dá, Pai. Porque se o Senhor me der, eu vou te entregar. Olha, queridos, ela está pedindo algo que não vai ser dela. Me dá, Pai. Porque se o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor. Queridos, o voto, a aliança, o compromisso, ele muda vidas. Imagina, você faz um compromisso. Eu já fiz vários votos. Várias vezes. Esse lugar de um voto, esse lugar de um compromisso, esse lugar de uma aliança. Ana está fazendo com Deus um compromisso. Tem pessoas, queridos, que não têm compromisso com Deus, não têm aliança com Deus. E pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm aliança com Deus, elas se perdem no meio do caminho. Ela vacila nos seus pés. Ela vacila na sua jornada, na sua caminhada. Mas quando você tem um voto, quando você tem uma aliança, você vai até o final. Às vezes você nem gosta, às vezes você não tem nem forças. Mas você arruma força de onde não tem, porque você fez um voto. Ana fez um voto ao Senhor. E eu quero convidar você para fazer um voto. Um voto de busca, um voto de comunhão. Isso que nós estamos fazendo esses dias, quando a gente faz um propósito de 21 dias. É uma espécie de voto, é uma espécie de compromisso. É uma espécie de alinhamento profético com Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui durante esses 21 dias, porque eu quero me aproximar mais do Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser, ó Deus, alguém que esteja conectado com o Teu Espírito. Eu quero Te entender, eu quero, Senhor, entrar nesse lugar de comunhão com a Tua presença. Eu quero Te ouvir, Deus, e eu quero Te obedecer. Esse lugar, queridos, do voto é um lugar muito precioso. Esse lugar do propósito é um lugar muito precioso. Esse lugar da intencionalidade. Ontem o apóstolo Edilson estava falando aqui desse lugar onde você marca um encontro com Deus. Ontem ele estava no lugar que ele fez um voto. Ele fez um voto, acho que há 9 anos atrás, de toda quinta-feira jejuar até 18 horas. Toda quinta-feira ele jejua até 18 horas. Acho que tem 9 anos esse voto que ele fez com Deus. E toda quinta-feira ele passa o dia inteiro no lugar secreto. Toda quinta-feira ele passa o dia inteiro no lugar secreto. E por que ele faz isso? Porque ele fez um propósito, porque ele fez um voto, porque ele fez um compromisso, uma aliança com Deus. Gente, eu tenho certeza absoluta que aparece compromisso, aparece agenda, aparece um monte de coisa. Só que o voto com Deus é algo tão poderoso que ele fala assim: olha, não, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Ana, ela se derrama na presença de Deus. E ela faz um voto com o Senhor. Ana sobe para o lugar alto para fazer os sacrifícios anuais. Ana se derrama aos pés do Senhor. E Ana faz um voto com Deus. E Deus ouve o clamor de Ana. E a palavra de Deus diz: e Deus se lembrou de Ana. E queridos, Deus, quando Ele estende a mão dele para mudar a nossa história de vida, mas não tem nada que possa impedir, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir, nada pode parar, nada pode paralisar o agir de Deus. Aí a Anne falando: eu tinha uma vaidade muito grande com o cabelo, era super loura, amo loura, sou apaixonada.
Cansei de chegar atrasado na igreja para escovar e retocar o cabelo. Então eu fiz um voto com o cabelo. Hoje eu não posso cortar meu cabelo e nem ser loura. Um voto. Deus se lembrou de Ana. Deus viu o coração de Ana. Deus ouviu o clamor de Ana. E Deus veio cumprir a palavra profética que foi lançada por intermédio do sacerdote. Aquela palavra lançada por intermédio daquele homem que estava no ofício de sacerdote. Ele estava com a vida toda bagunçada, gente. Mas ele estava em uma posição de autoridade. Às vezes, uma das coisas que nos impedem de viver em um lugar e transicionar para o plano e projeto que Deus tem para a nossa vida é o desacato às autoridades. Tem pessoas que não honram pai, não honram mãe, não honram liderança, não honram ninguém, não tem princípio de honra. O não princípio de honra nos faz permanecer em um lugar de mediocridade. Nós precisamos entender o princípio de honra. E eu não estou falando a respeito de lideranças adoecidas, que você tem que permanecer debaixo dessa liderança adoecida. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de princípio de honra. De aprender a honrar e ser orientado pelo próprio Deus nesse lugar, nesse princípio, nessa direção que Deus está dando. E a palavra de Deus, ela diz assim: Eucana teve relações com a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Que nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor arranque da tua vida toda esterilidade. Que nessa manhã, pessoas que entraram aqui estéreis em diversas áreas da sua vida, pessoas que entraram aqui com esterilidade na vida emocional, na vida espiritual, na sua saúde, esterilidade na sua vida financeira, profissional, que nessa manhã haja um romper de Deus na tua direção. Que Deus ouça o seu clamor. Que Deus ouça a sua oração. Se você entrou aqui e que você é estéril, literal, fisicamente, hoje eu quero profetizar filhos na tua vida. Hoje eu quero profetizar úteros curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o aparelho reprodutor na tua vida possa ser o aparelho de multiplicação. Que todos os tratamentos que você fez até hoje, de frustração que você viveu, que hoje seja o dia do romper. Que o céu se abra sobre a tua casa, sobre a tua vida. E que você creia que existe um Deus que muda a circunstância e situação. Um Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos. E que hoje você seja tocada pela presença, pela direção do Senhor na tua vida. Que hoje haja frutificação na sua casa. Que hoje haja um romper do Senhor na tua direção. Que hoje o Senhor possa abrir portas onde não tinha portas. Que hoje o seu clamor seja ouvido. E que você possa ver um romper a partir desse dia. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós clamamos a Ti nessa manhã. E nós declaramos, ó Pai, um romper. Nós repreendemos toda a esterilidade, seja em qual área for. Esterilidade espiritual, emocional, física. Esterilidade financeira, profissional. E esterilidade, Pai, literal. Onde pessoas que entraram aqui não podem. Tinham o diagnóstico, não tem como. Em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura, que restaura, que muda e que transforma. E Senhor, nós liberamos uma palavra hoje no reino do Espírito. Uma palavra de cura, de restauração, de filhos. Nós liberamos uma palavra, Pai, de romper. Uma palavra de crescimento, uma palavra de transformação e restauração.
Ó Pai, assim como Ana, Pai, viveu um milagre, nós declaramos hoje que é tempo de milagre. Ainda esse ano, pessoas vão contar milagres. Está completamente conectada com esse dia. Nós oramos nessa manhã, Pai, por um romper, por uma direção e por um mover do Teu Espírito. Nós abraçamos a Tua palavra que o Senhor nos entregou nessa manhã e declaramos, ó Pai, que nós somos multiplicadores. Nós declaramos que nós somos frutíferos e não estéreis em todas as áreas da nossa vida. Tudo onde colocarmos a nossa mão vai prosperar. Nós declaramos cura nessa manhã, restauração nessa manhã, frutificação nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém de novo. E amém, e Deus seja engrandecido, exaltado e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.